Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o corpo átmico e encerrar a nossa série de vídeos que fala sobre os 7 corpos espirituais. O corpo átmico, ele também é conhecido como a centelha divina. Ele é um corpo que está envolto por todos os demais corpos que nós vimos até agora. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e, por fim, o corpo átmico, que está envolvido por todos eles. E o fato deles ser o primeiro de dentro para fora, que é o primeiro corpo, se tratando, quando você começa a contar de dentro para fora, ele cria uma sensação de individualidade. Como assim? Por exemplo, as experiências vividas no plano físico, experiência de prazer e dor, alegria e tristeza, amor e ódio, tudo isso são fatos que tornam uma individualidade. Os 4 primeiros corpos que nós vimos, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior, as experiências ali contidas, elas tratam da personalidade. É uma identificação pessoal do ser. Mas essa tríade, que é o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, eles estão ligados à individualidade do ser. Eles tratam da questão da individualidade. Então, essas experiências vividas aqui, elas são as informações que contêm essas experiências, elas são armazenadas na grande mente. Isso para que haja uma contribuição no todo, por meio das lições que são aprendidas com essas experiências. É mais ou menos assim. É como se fosse um grande computador em que ficasse armazenado todas essas informações, com a finalidade de dar uma contribuição para um todo. Aí você pode perguntar assim, onde é que fica? Onde está essa grande mente? E nós podemos responder que o todo é mente. Tudo é mente. Tudo é consciência. Uma partícula é uma consciência. E como consciência, ela deve cumprir o seu propósito a que foi destinado. Ela não deve deixar de cumprir para que não haja um risco de quebrar a estabilidade do processo evolutivo. É o que pode acontecer quando não há o cumprimento dessa consciência dentro do propósito. Por quê? Porque tudo está dentro. O todo, ele não flui para o exterior. Tudo flui para dentro. Então, muitos de nós, muitas pessoas, elas foram condicionadas a se voltar para fora. Por exemplo, os pedidos. Quantas pessoas pedem as coisas, clamam, invocam, suplicam por algo que está fora, e sendo que tudo flui para dentro, está tudo dentro. Esse corpo átmico, ele nos leva a entender que tudo parte de dentro do nosso ser para fora. Não o contrário. Cria-se uma imagem de que há um ser extremamente poderoso que está num lugar muito distante e que você tem que suplicar aqui para que ele ouça
para que, movido por misericórdia ou por bondade, ele te alcance. Mas essa aí é um conceito, não vou dizer que é errado, mas é um conceito que foi passado de uma forma que não condiz com a verdade. Porque tudo está dentro, tudo flui para dentro, tudo flui para dentro do todo. Aí você pode também perguntar assim, mas o que é o todo? Então, quando você pergunta para você mesmo o que é o todo, você precisa entender que não há nada fora. Não existe trilhões de consciências espalhadas, aonde elas vão se encontrar, não existe. Isso, quem cria essa ideia é a ilusão. O ego cria essa sensação de separação. Quer ver um exemplo? Muitas vezes as pessoas, elas usam expressões como o meu corpo, o meu cardiologista, a minha ideia, a minha opinião. Isso são coisas criadas como que separados. O ego faz isso. Nós pensamos no ensinamento do mestre Yoshua, quando esteve encarnado aqui nesse plano físico. Ele disse, eu e o Pai somos um. O Pai que ele se referia era a fonte criadora, a fonte de energia que cria todas as coisas, ao qual ele carinhosamente chamou de Pai, que é o nosso Pai. Ele diz que eu e o Pai somos um. Ele não estava falando de algo de exclusividade. Somente eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo que nós, o ensinamento dele, é que nós e o Pai somos um por causa dessa centelha divina que está em nós, que é esse corpo átmico. Ele nos faz ser um com o todo. Então, apenas um é o todo. E essa centelha, ela veio do todo. Essa centelha, ela pertence ao todo. É como se o todo, ele pegasse uma partícula, um pequeno pedaço dele e colocasse para nos formar. Então, esse conhecimento nos leva a perceber que tudo está em nós. Tudo está em nós e que nós estamos conectados com o todo. Com todas as consciências estão conectadas numa rede vasta, imensa. Então não há separação. A separação, como eu já disse, quem faz é o ego. Ele é o responsável por criar essa sensação de separação. Apesar de estarmos falando dessa tríade, que ela está ligada à individualidade, mas não quer dizer que está separado. Não quer dizer que não é um indivíduo separado do todo. Ele está conectado a tudo e ao todo. Quando há um entendimento, ainda que superficial, porque nós não conhecemos profundamente, nós ainda não temos condição, não temos capacidade de entender plenamente esse corpo átmico. Mas o ponto que nós entendemos do seu funcionamento, da sua dinâmica, nos leva a entender que nós precisamos prestar atenção no ensinamento do mestre quando disse para amar o próximo. Quem entende isso jamais faz algo que prejudique o próximo. Jamais faz algo que ofenda ou que traga um dano para o próximo. Porque ele vai entender que o próximo é ele mesmo. Quem é o meu próximo? Sou eu mesmo. Somos nós mesmos. Então, dessa forma,
Entende-se que essa individualidade, ela caracteriza o fato de nós todos estarmos ligados ao todo. Nós podemos buscar esse eu interior para as nossas satisfação, a nossa realização, para que nós tenhamos uma vida mais completa quando buscamos esse eu superior. Tá bom? Então, nós chegamos ao final. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui os seus comentários sobre as experiências que você teve, os aprendizados que você teve dentro das experiências que você passou, de amor, de ódio, de alegria, de tristeza, são ensinamentos. Conta para nós sua experiência e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E nós ficamos por aqui e eu te espero no próximo vídeo.